Venvance é o remédio do momento, você já ouviu falar dele? Ele é, digamos, uma versão moderna da Ritalina, a droga que dizem ajudar a estudar e a ficar mais concentrado. Será que o Venvance é a pílula da inteligência? Ela é a droga do momento porque vem sendo usada para o aumento da performance cognitiva por muita gente, como executivos, investidores, profissionais da tecnologia. Além de vir sendo muito usada aí também para perda de peso. Mas afinal, ele funciona para essas coisas? E quais os riscos desse remédio que é um derivado de anfetamina? O Venvance, que é a lisdexanfetamina, está disponível na marca Venvance e atualmente também na marca Juneve. Ela foi inventada para TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nesse vídeo a gente vai falar para você tudo sobre o Venvance. É um vídeo bem completo, então será um pouco mais longo porque tem muita coisa importante aqui para você saber sobre ele. Então vamos firmes até o final desse vídeo. Pessoal, tudo jóia? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Vamos do começo. A lisdexanfetamina é um derivado de anfetamina. É absorvida pelo intestino e aí vai para o cérebro, onde atua como estimulante do sistema nervoso central. A maneira exata como o Venvance atua no TDAH não é totalmente conhecido, mas acredita-se que ela aumenta a disponibilidade dos neurotransmissores dopamina e norepinefrina no cérebro, e em especial nas áreas relacionadas ao controle de vigilidade, atenção, concentração. Ela é metabolizada pelo fígado, no geral sem o sobrecarregar, e é excretado em sua grande maioria pelos rins, através da urina. Dura no corpo, atenção aqui, hein? Uma média de 8 horas, mas pode esse tempo variar muito de pessoa para pessoa. Pois é muito comum quem usa ela para TDAH perceber a hora da queda ali da dose, né? Ou seja, aquele horário exato que o remédio perde efeito, e isso pode variar muito. Tem gente que toma ele cedo e o efeito vai até metade da tarde, em outros pode durar até o final da noite. Ele é muito individualizado e depende de cada pessoa e da dose. E você que chegou até aqui com a gente, deixa um like para ajudar esse vídeo a ir mais longe. O Venvance, gente, existe nas dosagens de 30, 50 e 70 miligramas. Curiosamente, né, embora assim seja... como o Juneve, né, os dois. Exato, né? Curiosamente, embora seja revestido por uma cápsulazinha, você pode tirar a cápsula, colocar o pozinho para dissolver, por exemplo, numa bebida ou num alimento para uso, que vai ter o mesmo resultado. E um grande limitador do seu uso é o custo. Uma caixa de 50 miligramas com 28 comprimidos custa em média, para você ter uma ideia, de 400 a 500 reais. O Venvance exige receita amarela, de controle especial, já que é um remédio tarja preta. Por que que ele é tarja preta? Bom, não é muito difícil de adivinhar. Como a gente já disse, ele é um derivado de anfetamina. Logo, um dos riscos, como o da droga anfetamina, é dele causar vício e dependência. Por isso a tarja preta. Pois é, e aí já está um ótimo motivo para você não comprar o seu no mercado negro, né? O uso dele tem que ser monitorado por um médico. Não se automedique jamais, é perigoso. Bom, ele pode sim gerar vício, dependência, com inclusive abstinência na sua retirada, e até mesmo tolerância, que seria o corpo acostumar com a dose e aí cada vez doses maiores serem necessárias. Mas não é um risco tão alto quanto os dos benzodiazepínicos, né? Disso tudo que você comentou, o que eu mais vejo na prática é a tolerância. Muita gente relata que percebe que a dose fica fraca com o tempo. Às vezes até não dá para você saber se realmente a dose perdeu efeito ou se é uma impressão psicológica, sabe? Porque quando a pessoa precisa mesmo do remédio, como no caso do TDAH, e começa a usar, ela sente um up, uma melhora muito grande. E com o tempo ela meio que se esquece de como era ruim antes e pode ter uma impressão de que a dose perdeu efeito. Se você que está vendo a gente usa o Venvance, comenta aqui se você já teve uma impressão parecida com essa. E já que estamos falando dos riscos, 3 efeitos colaterais que podem acontecer com o Venvance: perda de peso, ansiedade e insônia. Esses 2 últimos muitas vezes impedem o uso dele.
A pessoa não consegue dormir, ou fica muito ansiosa, ou muito mais irritável, explosiva, agitada, impedindo o seu uso. É por isso que o Venvance não tem que ser usado em pessoas com ansiedade ou insônia, ou mesmo transtorno bipolar sem uso de estabilizador do humor, mas eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Para o uso seguro do Venvance, a pessoa tem que estar com sono e emocional preservados para usá-lo com segurança. Ela pode até sofrer de ansiedade, mas a ansiedade tem que estar controlada. Ela pode até ter insônia, mas a insônia tem que estar tratada para começar o Venvance. Bom, já que você falou um pouquinho antes da perda de apetite, pois é, uma porcentagem considerável das pessoas percebem redução de apetite com o Venvance, sendo ele usado off-label, não tem tantos estudos nesse sentido, para intuito de perda de peso. Aqui, muito cuidado, pois você pode usar ele para perder peso e ter efeitos colaterais, como a ansiedade, a insônia ou até mesmo um pânico. Então, de novo, o uso tem que ser monitorado por um profissional médico. Em especial, se for escolher os médicos com mais experiência para tal, seriam ou os psiquiatras ou os neurologistas. O uso do Venvance para perda de peso deve ser muito bem ponderado, pois pode fazer mais mal do que bem para algumas pessoas. Agora, uma coisa é usar ele para perda de peso, outra coisa é usar ele para o transtorno de compulsão alimentar periódica, o transtorno de compulsão alimentar. Isso consta inclusive em bula, é uma das indicações do Venvance. E aí a gente vê que nesses casos onde eu tenho compulsão alimentar, o que é compulsão alimentar? Vou lá e como uma bisnaguinha, agora vou lá e pego um pedacinho de pão, depois vou lá e pego um pedacinho de bolo. Compulsão alimentar é eu como grandes quantidades de comida num curto espaço de tempo. Eu sento, em 2 horas eu como o tabuleiro de bolo inteiro, depois eu pego numa caixa de bolacha, mais uma caixa de bombom. Para esses casos de transtorno de compulsão alimentar periódica, sim, o Venvance tem evidência e indicação pela bula. E essa história de potencializar a memória? Bom, isso começou no Vale do Silício, espalhou para Wall Street e a febre ganhou o mundo. Na verdade, lá nos Estados Unidos eles têm o Adderall, que é um primo molecular do Venvance. Eles não têm o Venvance lá e nós não temos o Adderall aqui. Mas a ideia é a mesma, começou usado para potencializar a cognição, na ideia do profissional render mais, entregar mais resultado, performar mais, ser mais criativo, mais proativo, etc. Como se fosse a droga lá do filme do Bradley Cooper, sabe? Vocês já viram? Eu vejo tudo, Cal. Pois bem, não é bem assim. Mas antes de entrar nesse tema tão polêmico, bem-vindos ao Neurologia e Psiquiatria, não esqueçam de nos seguir. Pois é, o Venvance tem evidência científica de funcionar para quem tem TDAH, ou seja, pessoas que têm realmente uma falha nas áreas do cérebro que controlam a atenção e a concentração. E nessas pessoas, sim, o efeito terapêutico do Venvance pode mudar e transformar vidas. Muitas pessoas com TDAH dividem a vida delas em antes e depois do tratamento. Bom, aí que se teve uma ideia de que, então vamos pensar em usar para uma pessoa saudável, sem TDAH. E o Venvance ele poderia então entrar como um estimulante para a inteligência. Mas estudo recente mostrou que não é tão assim, né? Que o Adderall não aumenta a performance cognitiva. Confesso que já tiveram estudos que mostraram certo benefício para pessoas saudáveis, sem TDAH, mas esse mais atual não mostrou benefício algum e até, pasmem, mostrou queda de produtividade em algumas tarefas complexas em quem estava usando o Adderall. Sabe o que eu tenho a impressão? É que é muito mais efeito placebo dele, sabe? A pessoa tá tomando um remédio que já vem com toda essa propaganda de que é top para aumentar a capacidade, vai no balcão da farmácia ou no mercado negro e paga uma fortuna por ele, isso reforça ainda mais a ideia de que ele vai funcionar, né? Porque, se esse preço, então ele deve ser muito bom. E aí ela começa a tomar, se torna mais confiante, acaba tendo a sensação de que está performando mais, ela até fica mais atenta ali por ela mesma. Mas isso pode ser uma cilada. A pessoa que está com ele pode estar maquiando algumas outras coisas, mas a médio, longo prazo vai levar o cérebro a ainda mais fadiga, que pode culminar com a queda de produtividade, ao invés de ter ganho. Pois é, o Venvance ele entra na jogada, dá ali uma limpadinha no sono durante o dia naquela pessoa que não dorme bem à noite, mas é uma bomba relógio, porque o sono vai continuar ruim e tirando a produtividade do cérebro daquela pessoa ao longo do tempo.
E a pessoa vai acelerar o ritmo, achando que ela está rendendo mais, isso vai aumentar o estresse dela, e se essa pessoa já for um pouco mais ansiosa, pronto, a bomba explode. A pessoa buscou aumentar produtividade e ganhou de presente um transtorno de ansiedade, um pânico ou até mesmo uma insônia de difícil controle por conta disso. Eu também concordo com você. Acho que muito do ganho que alguns vivenciam com ele é placebo. Ele vira uma espécie de muleta psicológica para a pessoa sentir que está rendendo mais. Então, de novo, gente, cuidado. Pode ser usado em pessoas saudáveis? Pode, até pode, mas tem que ser um uso consciente, com dosagem segura, numa pessoa que está com o sono e com o emocional bonitinho, alinhados, com visitas frequentes ao médico para fiscalizar se houve ganho de rendimento realmente e se não há efeitos colaterais. E aqui de novo, né, sugestão nossa, preferencialmente um médico psiquiatra ou neurologista com competência e expertise para prescrever ele. Você sabe o que seria o ideal? Fazer uma avaliação neuropsicológica completa, né? São testes que mostram o QI da pessoa e todos os setores da cognição como estão. Então, se a pessoa nessa avaliação mostrar que tem algum prejuízo leve em alguma área que o Venvance poderia atuar e ele tiver com emocional, sono em ordem para usar o remédio, até poderia ser indicado em uma nova avaliação neuropsicológica repetida em um mês com o remédio. E aí, se registrasse ali ganhos de performance no teste e a pessoa não teve efeito colateral, ok, esse é um candidato real ao uso do remédio sem ter TDAH. Mas no mundo real não é bem assim que acontece, né? Quantas pessoas que eu atendi já passaram com o profissional em meia hora saíram com receita do Venvance? E agora me buscam porque estão ansiosas, não dormindo ou mesmo descompensaram o quadro do transtorno bipolar. Eu, como neurologista, considerando minhas experiências e os estudos que tem a respeito do assunto até hoje, eu acho imprudente a indicação do Venvance para uma pessoa sem TDAH, sem uma boa consulta de pelo menos 1 hora e meia e uma boa avaliação neuropsicológica, que aí sim, em alguns casos, vai ter uma indicação do uso seguro. Como vocês estão vendo, esse aqui é um vídeo bem sério e ele merece ser compartilhado. Manda ele lá nos seus grupos, tenho certeza que tem muita gente querendo saber sobre o tal do Venvance. E tem mais, hein? Ainda não acabou. O Venvance apresenta diversos riscos cardiovasculares. É uma anfetamina, né, gente? Aumento de pressão, piora de algumas arritmias, até mesmo com relatos de morte súbita. Então, para quem for usar, ponderação do risco cardiovascular deve também ser feita pelo médico. Por exemplo, uma pessoa que tem alguma arritmia ou que tem uma pressão de muito difícil controle com os remédios, provavelmente não vai poder usar o Venvance. E é por isso que na maior parte dos pacientes, antes de iniciar o Venvance, se ele não tem uma avaliação cardiológica recente, a gente pede, né, indicado que se solicite um eletrocardiograma para a gente ver se pode ser iniciado ou não nesse paciente. E como eu já citei algumas vezes no vídeo, muito cuidado com os pacientes com transtorno bipolar ou transtornos psicóticos como esquizofrenia, porque ele pode ajudar a desencadear mania e psicose se esses quadros não estiverem tratados. Então, não é que quem tem um transtorno bipolar não possa usar o Venvance. Nós temos sim as duas doenças como comórbidas, que é isso, eu tenho transtorno bipolar e também tenho TDAH, e aí não vou tratar? Não, mas eu preciso primeiro estabilizar muito bem esse paciente, eu tenho que deixar ele ali no uso do estabilizador do humor para então eu introduzir lentamente o estimulante, o Venvance ou qualquer outra medicação que seja, acompanhando e monitorando esse paciente de perto. E também tem relatos do Venvance poder reduzir o limiar convulsivo, então cuidado especial para quem tem epilepsia. Apesar de não ter tantos estudos na população idosa, na prática clínica as pessoas já têm cada vez mais protocolos, têm orientado que esse paciente tem indicação e tem benefício, ele vai manter o uso de acordo, né, lógico, com todo o quadro clínico daquele paciente e as comorbidades que ele apresente. E ele está validado, então, para o uso em crianças somente após os 6 anos. Para gestantes não tem dados, então ele só vai ser usado se o benefício sobrepujar o risco, e isso vai ser ponderado entre a mulher, o obstetra e o médico psiquiatra ou neurologista. Ele pode afetar a parte sexual, embora na prática não seja efeito colateral muito identificado. Sua retirada, idealmente, tem que ser feita gradualmente para quem usa doses maiores para evitar sintomas de retirada e o rebote de sonolência. Como é que é isso?
a pessoa ela fica hipersonada por um ou alguns poucos dias após a retirada do Venvance. Então, né, parou o Venvance, fica um dia inteiro dormindo, 2 dias sonolentos e tudo mais. Até por falar nisso, o Venvance pode, em casos selecionados, ser usado de forma intermitente. Olha só, por exemplo, a pessoa usa de segunda a sexta, que é o dia que ela vai para a escola ou o dia que ela trabalha, e final de semana ela descansa, ela não usa porque ela não tem nenhuma exigência cognitiva no final de semana. Mas essa possibilidade vai ser analisada individualmente pelo seu médico, pois muitos não podem usar dessa forma por diversos motivos, por exemplo, por ter o rebote de sonolência que eu citei. Então, a pessoa parou de tomar no sábado, mas perde o sábado inteiro sonado. Então, essa pessoa não vai poder fazer esse uso desse jeito. Olha, eu acho que nós falamos tudo o que tem que saber sobre Venvance, um vídeo e tanto, né? Não esquece de curtir e comenta se você já usou ou não, se já pensou em usar, que benefício você teve, te trouxe algum efeito colateral. Compartilha aí nos grupos das pessoas que você sabe que fazem uso, acho que é importante levar informação para todos. E esperamos nos encontrar aí no próximo vídeo. Obrigado pela audiência, um abraço.